Muito obrigada, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, companheiros e companheiras. Eu quero que minhas palavras sejam, senhor presidente, para registrar que nós vivemos talvez um dos piores momentos por que passa o nosso país. Hoje é um dia muito triste para a nação brasileira. Hoje é um dia muito triste para o povo brasileiro, porque nós estamos aqui, senhor presidente, já há alguns meses e hoje votando uma parte importante desse tal processo de impeachment, que não é impeachment porque é golpe e não é impeachment porque não há crime, que é a parte da pronúncia, onde nós deveremos dizer se há ou não elementos suficientes de provas que devam levar a senhora presidenta Dilma Rousseff a julgamento neste plenário do Senado Federal. E eu, senhor presidente, penso que a presidenta Dilma Rousseff, ela, cujo nome não apareceu em nenhuma lista, em nenhuma denúncia dessas tantas dezenas e centenas de denúncias que o Brasil inteiro assiste, mas que perdeu algo fundamental, que foi o apoio da maioria dos membros do Congresso Nacional. Não tendo como tirar a presidenta Dilma, decidiram, a maioria que se formou circunstancialmente neste Congresso Nacional, resolveram abrir este processo de impeachment. E eu fico muito feliz, presidente Lewandowski, de ter a oportunidade de falar na presença de Vossa Excelência, porque aqui nós assistimos nos desfiles dos pronunciamentos, parlamentares inclusive que vieram com a Constituição na mão. Isso aqui é legal, isso aqui é constitucional, porque o impeachment está previsto na Constituição Federal de fato. O impeachment é previsto na Constituição Federal, mas a Constituição Federal diz que só é possível uma presidenta, um governante máximo de um país perder o seu mandato se atentar contra a Constituição. Só é possível perder o seu mandato se cometer grave crime de responsabilidade, onde esteja caracterizado o dolo. E aí eu lamento muito de ter que repetir que o relatório, infelizmente, apresentado por um relator que é do mesmo partido da denúncia, é um relatório fraudulento. Me desculpe, não estou aqui ferindo ninguém, estou aqui falando do conteúdo do relatório, porque é um relatório que faz 1001 malabarismos, mas não consegue responder o mais simples. Não consegue, por exemplo, na parte das tais pedaladas fiscais, um apelido que alguém inventou, não sei exatamente quem, mas que isso nada mais é do que a operacionalização de uma política de governo, ou seja, do Plano Safra. Eles inventaram que o Plano Safra e uma dívida que o governo tinha perante o Banco do Brasil era operação de crédito. Mas qual a lei que diz que era operação de crédito? Qual o artigo da lei que diz que era operação de crédito? Não há, porque lei não existe, porque o crime não está tipificado. E o que disse a perícia? Que, aliás, só foi constituída no âmbito do Senado Federal por uma decisão do Supremo. Eu nunca vi no âmbito de um processo os acusadores fugirem da produção de prova. Mas é isso que está acontecendo aqui nesse momento. Por que é que estão abrindo mão dos seus pronunciamentos? Porque não tem o que dizer. Porque eles só sabem falar do conjunto da obra. E eu vou encerrar falando do conjunto da obra e mostrando quem é que destruiu a nação e a pátria brasileira. Então não há pedalada fiscal. A perícia do Senado Federal disse isso, não há nenhuma participação da presidente Dilma, da senhora presidenta, porque esse programa ele é operado exclusivamente pelo Banco do Brasil e pelo Ministério da Fazenda por força de lei, Mas veio o Ministério Público e disse o seguinte: isso é um inadimplemento e eu estou aqui com o que disse o Ministério Público, senhoras e senhores. Não adianta falar palavras bonitas o vento leva, vamos ler a lei. O que disse o Ministério Público? Que na questão do Plano Safra há um simples inadimplemento contratual, quando o pagamento não ocorre na data devida, não se tratando de operação de crédito. Isso disse o Ministério Público Federal. Mas disse mais ainda, não há que se concordar com a afirmação do Tribunal de Contas da União de que seria a reiteração do atraso
aliada ao montante de valores que transformariam um contrato da União em operação de crédito. E diz mais, senhoras senadoras e senhores senadores, diz mais que, se por acaso tivesse havido algum crime nesse aspecto, todos, desde o ano de 2000, teriam que ser penalizados. E diz o procurador, ou todos são penalizados ou ninguém será penalizado. Mas a presidenta Dilma pode perder o seu mandato, dado por 54 milhões de brasileiros, por conta disso. E por conta de que mais? Por conta de 3 decretos, aliás, um do Supremo Tribunal Federal, aprovado e enviado para essa casa por Vossa Excelência, que disse lá, tem fonte própria, mas não querem caçar uma presidente por causa desses 3 decretos. E onde é que está infringindo a lei? Disseram o seguinte, que não havia autorização. Nós lemos o artigo 4º da lei, da lei orçamentária anual. E o que diz o artigo 4º da lei orçamentária anual? O artigo 4º diz que é possível, sim, ele dá autorização para a abertura de crédito suplementar, contanto que haja compatibilidade, contanto que sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário estabelecida para o exercício de 2015. Aí o que eles inventaram? Uma outra figura jurídica inexistente no arcabouço legal, porque a Constituição brasileira diz que a meta a ser perseguida é anual, porque o exercício é anual. A lei da responsabilidade fiscal fala a mesma coisa. A lei de diretrizes orçamentárias, idem. A lei do orçamento anual, idem, mas eles não. Feriu a meta na hora que abriu o crédito suplementar. Em julho, em agosto, ninguém mede meta, o cumprimento de meta em julho e agosto. Mas digamos que a meta fosse medida e digamos que a meta não fosse cumprida. Pergunto de Vossas Excelências, qual é a lei que diz que é grave o crime de não cumprimento de meta? Nenhum presidente do Banco Central ficaria em pé, porque a lei também fala das metas de inflação que não são cumpridas. Então nós estamos diante de um processo que é político, não é jurídico. E se é político, não é jurídico, é sim, me perdoem as palavras duras, mas precisam ser ditas e precisam ficar registradas na história. Não é um processo normal, legal, como tentam dizer. E quando eu ouvi entrevista de alguns ministros, todos eles falaram a respeito do rito e não sobre o conteúdo da matéria. Espero com muita esperança, tenho muita esperança, que se infelizmente esse processo seguir aqui, que o Supremo Tribunal Federal analise o conteúdo, porque uma presidenta inocente está sendo retirada do poder por mera decisão política de uma maioria circunstancial, que está transformando essa casa num verdadeiro colégio eleitoral de exceção. Então nós afirmamos sim que há um engodo, e esse engodo, ele existe para dar ar de correção a um processo por inteiro sem fundamento. Um processo que tem forma, mas não tem miolo. Eles querem substituir a vontade popular. E foi um colega nosso, senhores senadores e senhoras senadoras, que falou dos objetivos desse processo. Um colega nosso, que nunca subiu à tribuna para dizer que aquilo não era verdade, que era invenção, que era montagem. O que ele disse numa gravação divulgada, que precisa sair a presidenta Dilma, primeiro, para estancar a sangria da Lava Jato e, segundo, para aprovar medidas contra o povo brasileiro. Medidas essas que um governo eleito democraticamente não teria condições de aprovar no Congresso Nacional. Esse é um objetivo, trazer para o centro do país um projeto de nação derrotado nas 4 últimas eleições, um projeto de nação nocivo para o nosso país, nocivo para os trabalhadores brasileiros, nocivo para a nação como um todo e, sobretudo, no seu princípio de soberania. Querem fazer uma reforma previdenciária, tirar direito dos trabalhadores. E é por isso, presidente, que com muito orgulho eu venho aqui dessa tribuna e digo não ao golpe, porque isso não é impeachment, isso é um golpe contra quem foi eleita pelo povo brasileiro.